Deixa eu te fazer uma pergunta que pode soar estranha. Todos da sua família são realmente família? Ou uns são mais família que outros? O fato é que a palavra família, dentro de uma família empresária, esconde pelo menos quatro coisas diferentes. E confundir essas quatro é uma das razões silenciosas pelas quais tão poucas empresas familiares brasileiras chegam à terceira geração. Se você não me conhece, eu sou Pedro Lobo, empresário, sócio como você e especialista em empresas familiares. Nesse vídeo, eu vou te mostrar as quatro famílias escondidas dentro da sua empresa, as duas cegueiras que acontecem entre gerações, o veneno silencioso que mantém tudo parecendo funcionar e um rito prático de um dia por ano que pode mudar a dinâmica da sua família. E no final, um caso real que vai fazer esse vídeo inteiro fazer mais sentido do que qualquer teoria. Vamos desembrulhar a palavra família, porque ela é mais complexa do que parece. Quando você diz nossa família empresária, você está falando de quatro realidades ao mesmo tempo. Primeira, a família afetiva. Isso é pai, mãe, filhos, a família da convivência, da história, da memória de infância. É essa que gera o quadro de Natal na parede. Segunda, a família de sangue. Primos, tios, sobrinhos, um vínculo que às vezes pode ser formal, com uma convivência muito variável. Tem primo que você almoça todo mês. Tem primo que você só vê em casamento e em enterro. Terceira, a família societária. Os sócios que por acaso dividem o sobrenome. Aqui o que importa é o acordo, a cota, o direito de voto. Família aqui pode ser uma ficção jurídica útil. Quarto, a família por afinidade. Cônjuges, genros, noras, enteados, essas pessoas entraram pelo casamento, convivem todo dia, influenciam decisões e formam opinião. Mas muitas famílias tratam os agregados como se não existissem. Uma pesquisa com famílias empresárias britânicas em 2021 mostrou que quase metade dos respondentes esconde informações sensíveis da empresa dos próprios cônjuges. 40% nem convidam cônjuges para eventos familiares. Isso é uma fronteira implícita gigante. Sócio, a crise começa quando a empresa familiar assume que essas quatro famílias são a mesma coisa, e não são. E para complicar ainda mais, pode ter um primo que você tem mais afinidade do que um irmão, um tio que atuou como pai, ou ainda irmãos que se dão super bem e conviveram uma vida inteira juntos, mas são de casamentos diferentes. Então, um faz parte da família empresária e o outro, teoricamente, não. E é justamente quando essas quatro famílias se atropelam que nascem duas cegueiras entre gerações. Cada uma sozinha já seria um problema. Juntas, viram um motor silencioso do fracasso sucessório. A primeira vem da geração que está no comando. Existe um conceito acadêmico que descreve isso com precisão. Chama-se multiplicidade de papéis. Na prática, é quando você é ao mesmo tempo pai, chefe e sócio de uma pessoa, e seu cérebro não consegue trocar de óculos entre um papel e outro. Na reunião de sócios, você continua falando com seu filho, às vezes como se ele tivesse 15 anos. E aqui está o ponto. Na teoria, existe pai, existe chefe, existe sócio. Na prática, o patriarca continua se referindo aos herdeiros de 40 anos como os meninos. E o filho, do outro lado da mesa, recebe a seguinte mensagem: eu sou sócio no papel, mas de fato, eu não existo como sócio. E isso não é falta de amor, é falta de rito. Pai e sócio são papéis diferentes, que exigem registros diferentes, lugares diferentes. E nenhuma família aprende isso sozinha. E eu posso te dizer isso com garantia, porque eu ocupo lugar nessa mesa. Se a primeira cegueira é de quem está no comando, a segunda é de quem está do outro lado. E pode ser igualmente invisível. Existe um conceito chamado posse psicológica. Na prática, é ter a assinatura, mas não ter a identidade. O herdeiro vai ter a ação, o direito, o voto, e mesmo assim pode não se sentir dono. Isso acontece quando o vínculo e o amor pelo negócio não foram trabalhados desde cedo, de forma consciente, mas não forçada. Também pode acontecer algumas brigas pelo caminho. E aí aparecem três sintomas diferentes do mesmo problema. Tem o herdeiro que desapareceu. Não entrou no negócio, foi morar longe, se desvinculou, não se sentiu parte. Tem o herdeiro que só olha o dividendo, recebe o extrato e some até o próximo. Não se sente responsável, só beneficiário.
E tem o herdeiro que entrou, brigou, voltou a brigar, até cansar ou virar um problema. Não é que ele não se sente dono, é que nunca foi tratado como um dono e transformou isso em um conflito permanente. São 3 comportamentos muito diferentes e aparentemente sem relação, mas uma raiz só. A posse psicológica nunca é transferida junto com as ações. E se você acha que essas 2 cegueiras já seriam suficientes para quebrar uma família empresária, espera, tem mais 2 complicadores que a maioria das famílias preferem ignorar. E eles escalam uma crise rapidamente. O primeiro é a família por afinidade, que já mencionei lá atrás. Cada cônjuge entra na família trazendo o seu próprio contrato psicológico. A noiva vem de uma família onde dinheiro se falava à mesa. O genro vem de uma família onde isso é tabu. E aí, quando esses agregados convivem, se misturam, criam filhos, o que era a nossa família vira uma negociação permanente de visões de mundo. O segundo é a experiência pessoal divergente. Onde cada prima nasceu, onde estudou, onde foi morar, se casou ou não, se teve filho ou não. Cada biografia vira uma expectativa diferente sobre a empresa. Um quer crescer agressivo, outro quer estabilidade. O terceiro quer liquidez para tocar o projeto dele. E ninguém combinou isso antes. E tudo isso, sócio, acontece debaixo de um veneno silencioso que mantém a aparência de estar tudo funcionando super bem. O silêncio. A Harvard Business Review publicou em 2022 um artigo inteiro sobre isso, com um título interessante: Evitar conflito só vai machucar a sua empresa familiar. A pesquisa mostra que empresas familiares têm um incentivo estrutural forte a evitar a briga. A lógica é mais ou menos assim: se eu bater de frente com meu irmão na reunião, estrago o almoço de domingo. Aí o assunto é empurrado para frente, e para frente, e para frente. Isso não é paz. É paz artificial. O silêncio não é alinhamento, é acúmulo. E o jeito que esse acúmulo aparece é quase sempre o mesmo. Reunião de família em que todo mundo sorri e concorda. Rolar de olho na saída. Comentário irônico no corredor. Fofoca paralela em grupo de WhatsApp. E um dia, 5 ou 6 anos depois, uma crise de mercado bate na porta. E a família descobre que nunca teve a prática de se tratar como sócio. Só de fingir que estava tudo bem. Bem, beleza. Te mostrei um monte de diagnóstico. Agora, vamos para a solução. Aqui está a frase que eu quero que você leve desse vídeo. Governança sem relacionamento só organiza o conflito. Acordo de sócios na gaveta não é governança, é papel. Governança viva é cadência, é rito, é encontro, não é documento. E existe um rito mínimo que qualquer família empresária pode implementar sem consultor, sem custo, sem quebrar nada. Uma vez por ano, um dia inteiro, você convoca a família, com pauta. E a pauta não é a operação, não é o resultado trimestral, não é um plano de expansão. A pauta é expectativas, incômodos e sonhos. Cada ramo fala, cada geração ouve. Os agregados também falam. Se a sua família já perdeu a base da convivência entre primos e gerações, esse encontro pode virar um retiro de 2 dias, fora da empresa, fora da casa do patriarca. Primeiro dia, só convivência, refeição, atividades lúdicas, sem pauta. Segundo dia, diálogo estruturado sobre o sistema familiar. E quando a família é grande e dispersa geograficamente, isso evolui naturalmente para encontros trimestrais mais curtos, de 1 a 2 horas cada, com pautas leves, em videochamada se for o caso, complementando com uma assembleia anual presencial de 1 dia com pauta. Deixa eu te dar um exemplo real que ilustra tudo isso melhor do que qualquer framework. Afinal, a teoria na prática é outra. Talvez você nunca tenha ouvido falar da família Pritzker, mas você já ouviu falar do Hyatt Hotel, da TransUnion e da Marmon Group, que anos depois foi comprada pelo Warren Buffett. Quando o patriarca Jay Pritzker morreu em 1999, esse império beirava os 15 bilhões de dólares, com B de bola, e foi para a mão de 11 primos das próximas gerações. 11 primos espalhados pelos Estados Unidos inteiro, de gerações diferentes, com biografias completamente diferentes. Cada um vivendo sua vida, pouquíssima convivência entre eles. Em menos de 3 anos, a estrutura começou a rachar. Não foi má gestão, não foi fraude técnica, a governança, teoricamente, estava lá, o acordo estava lá, as holdings estavam lá, tudo certo. Rachou porque os 11 primos nunca tinham sido preparados para serem uma família empresária. Eles herdaram a sociedade, mas não herdaram o vínculo. E em 2001, a família decidiu fragmentar voluntariamente o império em 11 pedaços.
de cerca de 1,5 bilhão de dólares cada, para evitar uma guerra que todo mundo sabia que viria. Olha o tamanho. 15 bilhões de dólares em ativos e uma família inteira que preferiu se desmontar antes de aprender a conviver. Não faltou governança, faltou relacionamento. A sua família empresária, assim como a minha, pode estar bem longe dos 15 bilhões, infelizmente, mas o mecanismo é exatamente o mesmo. Se hoje, na sua mesa, tem mais contrato do que conversa, mais acordo que convivência, mais operação do que escuta, você está caminhando para a mesma lógica que os Pritzker, só que em escala muito menor e sem o mesmo patrimônio para absorver o estrago. Antes de pensar em mudar acordo de sócio, trocar de consultor, reformar conselho, faz uma autorreflexão com 3 perguntas simples. A gente se trata como família porque convive ou porque herdou essa ideia? A sociedade está no papel e o vínculo está onde? O silêncio na nossa última reunião foi alinhamento ou foi o acúmulo de insatisfações passadas? Se alguma dessas perguntas te incomodou, é sinal de que tem muito trabalho além de um acordo de sócios. E eu ajudo famílias empresárias a construir um legado por gerações. E esse legado começa aqui, nessas conversas difíceis que a maioria evita. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Compartilhe esse vídeo com um familiar que precisa ouvir isso. Mas compartilha com quem você tem que ter essa conversa, não para vencer uma discussão. E me conta nos comentários, qual dessas 4 famílias você enxerga mais na sua empresa? Até o próximo vídeo.